Vamos ver se tem som agora? Quem me ajuda? Oi? Aê! Aê quer dizer, nós temos... Voltou? Sim, voltou e tá com áudio. É. Então tá bom, vai sem fone mesmo, é mais complicado de fazer. Eu espero que o meu som não retorne lá pro meu entrevistado e dê tudo certo. Tá sem áudio de novo, gente? Ah, tá com áudio. Não me assusta. Obrigada. Gente, seguinte, eu trouxe para conversar com a gente agora um jornalista, um dos melhores que eu já conheci e certamente um dos melhores com quem eu já trabalhei. Eu trabalhei com muita gente boa na vida, mas além de ter muito talento, esse jornalista tem muito foco, muito talento e muito foco. Ou seja, sabe o que fazer na televisão e faz isso de maneira disciplinada, focada, tão focada que ele desenvolveu uma metodologia para ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, eu sinto que isso é uma angústia muito grande de quem quer seguir jornalismo, que eu aprendo na escola, como é que eu faço a diferença hoje entre o que é a boa informação e o que é uma informação, uma fake news? Como é que eu me comporto, principalmente no veículo de TV, que é o veículo desse nosso convidado, para que as coisas aconteçam a meu favor, para que eu convença as pessoas, para que eu crie algum tipo de conexão com quem está em casa e faça essa pessoa prestar atenção no que eu estou dizendo diante do mar de informações que a gente tem hoje. Então, vou tentar chamar aqui o meu entrevistado. Oba, tá aqui. Certo. Vamos ver se dá certo. Estou aguardando. Está conectando, gente. Vamos ver se agora o som funciona, se tudo funciona. Perfeito. Opa! Funcionando muito bem. Você me ouve? Eu ouço bem, eu ouço super bem. Gente, com a gente aqui, Vinícius Donola. Duvido que alguém em casa não conheça o Vinícius Donola, já não tenha visto o Vinícius em alguma das incríveis reportagens que ele fez aqui no Brasil, como correspondente internacional. E o que me faz trazer ele aqui de volta é que a gente está num momento muito importante de prestar atenção no que é boa notícia, no que é informação relevante e de boa fonte, de boa origem. A gente está numa guerra, que foi o que a gente falou com a Mafuane lá do Instituto Avon na nossa live passada. Com certeza. É uma guerra. E na guerra, a primeira coisa que padece, que morre, é a informação, a boa informação. E o Vinícius é um especialista em boa informação, tanto é assim que fez uma metodologia para ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. É uma escola online. Eu sou uma super entusiasta do material que ele está botando no ar. E eu sei que ele já andou pensando coisas para esse momento específico. Então, eu vou parar de falar e vou deixar você falar um pouco. Vini, super boa tarde. Muito obrigada pela sua disposição e pelo seu tempo para estar aqui com a gente hoje, tá? De forma alguma, eu te agradeço pela generosidade. Muito obrigado pelas palavras. Sou profundo admirador do seu trabalho. Somos amigos há muitos anos e batalhamos por aquilo que você cita, que é a qualidade da informação. E com um detalhe, a gente nesse momento navega num mar sujo, num mar cheio de lama, que é o mar das redes sociais, que é o mar dos aplicativos de mensagens, né? É aí que a gente tem que combater esse vírus que pode ser tão danoso quanto o novo coronavírus, que é o vírus da desinformação. E quando a gente fala de desinformação, a gente está falando muitas vezes de desinformação cuja a origem, a raiz, é de órgãos oficiais. Então a gente tem que combater muito esse vírus, criar uma vacina ou criar resistência, disseminando informação de qualidade com a expertise que a gente traz dos veículos clássicos de comunicação. Então essa é a minha bandeira nesse momento e essa é a sua bandeira e por isso te admiro profundamente nesse momento de emergência médica, de crise, de levar informação de qualidade, de fazer esse papel que eu acho lindo, né? Que é o papel de cupido entre quem precisa dessa informação e quem tem essa informação. E essa ponte, ninguém melhor do que o jornalista e jornalistas com a tua experiência, com o teu talento, para fazer. Vinícius, o jornalismo então não morreu?
De forma alguma, muito pelo contrário. Você sabe que aconteceu uma coisa muito bacana? Eu tinha sido convidado para dar uma palestra. Você consegue me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo que de vez em quando dá uma travada, mas eu acho que é normal, está bem melhor do que a anterior que eu fiz. E vamos tentar, vamos tentar. Se eu parar aqui de te ouvir, eu te faço um sinal, tá bom? Tá legal. Eu estou fazendo essa live no meio da serra, numa região serra rural. Então aqui o sinal é muito estável. Se cair, eu volto. Mas vamos lá. Agora, no dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, eu tinha sido convidado para dar uma palestra para uma emissora de televisão do Rio de Janeiro sobre o novo jornalista. Quem é esse cara multitarefa num cenário multiplataforma? E, Ana, simplesmente em 10 ou 15 dias a palestra envelheceu. Porque o novo jornalista já é outro. A ressignificação que essa pandemia traz à nossa profissão, à nossa carreira, ao nosso ofício, é algo sem precedentes. Em 10 dias, essa palestra já é velha, ela já não vale mais. Tanto que no curso que você citou, as últimas aulas foram reescritas e reeditadas, porque a gente vive um momento de renascimento da nossa profissão, tão atacada inicialmente pelo achatamento de salários, redução de cargos, e tão duramente atacada no ambiente das milícias digitais. Hoje essa profissão ela ressurge. É a fênix que vem de um cenário de pandemia, numa necessidade do quê? De informação de qualidade. Então, eu reuni algumas pesquisas aqui para provar que isso não é achismo, né? Eu não estou falando de uma fênix apenas por uma apreciação pessoal. Mas, por exemplo, o Datafolha fez uma pesquisa e publicou no dia 23, dizendo: você confia em que fontes de informação sobre coronavírus? Então, TV, 61% dos entrevistados disseram que confiam na TV. E a TV ficou em primeiro lugar. 56%, Ana, confiam nos jornais. Rádio, 50%. Sites de notícias, 38%. E agora vamos para o nosso território sujo das redes sociais. WhatsApp, Facebook, 12% confiam. E quanto menor a escolaridade e maior a idade, maior é a confiança que se tem no ambiente sujo. Então, entre pessoas com mais de 60 anos e menos escolarizadas, a confiança no WhatsApp, no Facebook, sobe para 18%, de 12% para 18%. Então, olha que barato a ressignificação num período do que 2 ou 3 semanas, né, do nosso papel. Eu, outro dia, fiz um programa para o universo digital, mais especificamente para o braço digital da Band, que é o Vibra, que é o Vai Dar o que Falar. E para quem não sabe, a gente interrompeu as gravações temporariamente, tá? Do Vai Dar o que Falar, gente, só tem programa antigo, porque é isso, a gente está sendo atropelado por uma informação todo dia e não teria muito cabimento a gente tratar de um assunto que vai morrer amanhã, e também não teria muito cabimento reunir todas aquelas pessoas dentro de um estúdio que é um ambiente sujo, onde tem muita manipulação, a gente não tem água o tempo inteiro, era um risco desnecessário, daqui a pouquinho a gente volta. Mas o que eu ia dizer é que num desses programas, que foi justamente um programa sobre fake news, a gente tinha um representante conosco do Facebook. E o que ele disse foi: as pessoas mais velhas tendem a reproduzir conteúdos sem duvidar deles, sem testá-los, e reproduzir para um número muito grande de pessoas. Então, é aquele personagem que a gente conhece, sabe? O nosso tio um pouco mais velho, um avô na família, que recebe, às vezes no grupo da família, às vezes em outro grupo, um grupo profissional, uma notícia e passa para todo mundo sem duvidar dela, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, que a gente aprende a fazer quando a gente vira jornalista, me corrija se eu estiver errada, Vini, é duvidar daquilo que a gente ouve, né? É duvidando que a gente vai checar essa informação, correto? Não tenha dúvida, Ana, é o seguinte: com as redes sociais e com as novas tecnologias, todo cidadão virou um produtor de conteúdo em potencial. Lindo, maravilhoso. Caiu-se o monopólio do furo que era nosso. Antes a gente chegava para dar o furo. Hoje a gente chega para perguntar: olha, quem filmou? Tinha alguma câmera de circuito de segurança que registrou aquele flagrante? Então, isso é muito legal porque democratizou a raiz da produção de conteúdo. Porém, paralelamente a isso, a gente não teve o estabelecimento de marcos regulatórios legais
para a responsabilização daquele que produz e dissemina. E daquele que produz, dissemina e encaminha. Então, num momento como esse de pandemia, a gente está vendo a necessidade preemente de estabelecermos marcos legais para a responsabilização daquele que, ou por inocência ou por maldade, faz com que o vírus da desinformação contamine mais e mais pessoas. Então, a gente está no isolamento social físico, mas não virtual, não digital. Esse é o problema. E esse vírus, ele não é pelo perdigoto, ele não vai pela saliva, ele vai pela internet, ele vai pelo WhatsApp, ele vai pelo Facebook. Então a gente precisa enxergar isso de uma outra forma e que a pandemia nos faça encontrar caminhos para a gente enxergar isso. É muito perigoso, mas é muito avassalador. Num programa também do Vai Dar o que Falar, eu me encontrei com o Bruno Sartori, que é um produtor de conteúdo, é um influenciador. E o que ele faz? Ele faz deepfake. Mas, obviamente, ele está bastante restrito e por opção própria ao território do humor. Então, ele pega grandes personagens públicos e faz coisas incríveis. Mas é assustador. Não é assustador? E o que o Bruno me disse? Ele me disse o seguinte, que hoje já existe tecnologia, porque claro que isso é um software de boa qualidade, que hoje custa muito caro, mas que esse mesmo software daqui a pouquinho vai ficar bem mais barato e qualquer pessoa que entende um pouquinho de tecnologia vai poder fazer exatamente a mesma coisa em casa. Então, o deepfake, que hoje tem sido usado basicamente para pornografia e para o humor, no caso do Bruno, por exemplo, e a gente dá muita risada mesmo, e é muito impressionante como aquilo é real, daqui a pouco vai se disseminar e qualquer pessoa vai poder fazer deepfake. Tem um deepfake. Você prova que você não fez aquilo que tem a sua cara, Como? tem a voz, só falta ter a sua digital. Tem um deepfake muito interessante do Obama. Sim. É interessante, mas é assustador, porque hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Pode. E a gente está falando de software, a gente está falando de um degrau de tecnologia elevado. Daqui a pouco é um aplicativo. Exato. Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu hoje no Twitter, eu acho que foi a Astrid Fontenelle que colocou, não sei se foi a Astrid, alguém falou sobre os 6 dedos da Daniela Sicarelli. Você leu sobre isso? Li. É muito impressionante, né? Porque é o seguinte, eu estou sabendo que ela não tem 6 dedos hoje, tá? Porque eu caí naquele engodo e para mim ela ficou com 6 dedos ao longo de uma década. Então a gente está falando de uma piada que foi feita pelo Pânico lá atrás, a gente está falando de um outro cenário. Mas quantas outras verdades ou quantas outras mentiras não se tornaram verdades ou não foram consolidadas como tal por conta disso, né? E quantas não serão neste ano de 2020, que é um ano de pandemia, de recessão profunda e de eleições. Exatamente. E de eleições que são um degrau para as outras eleições lá para frente. Então é muito assustador. Você vê o uso da tecnologia para disseminar conteúdo falso, e nesse caso, para produzir um conteúdo falso, desculpa até o adjetivo atribuído ao conteúdo, mas belíssimo. Se você vir um deepfake engraçado, você fala, Jesus, como é que fizeram aquilo? É muito bem feito. Mas podem fazer comigo também. Claro. E muitas atrizes já sofrem com o deepfake na pornografia. Elas são vítimas frequentes disso. Mas o que o Bruno Sartori me disse é que hoje ele tem condições de fazer um deepfake de qualquer líder mundial conclamando uma guerra, por exemplo. E ele poderia fazer isso e divulgar isso por todas as redes. Ele não faz porque ele carrega no trabalho dele uma questão individual ética. É um cara correto. Aliás, eu sou bem fãzinha dele, que é o caso da Astrid. Se pode divulgar uma boa informação, não vai divulgar a má informação. E mais do que isso, se pode desmentir a má informação, faz isso. A mulher tem muita consciência do que é o bom jornalismo, do que é a boa informação. Uma companheira, Astrid, beijo para você. Mas se a gente tem um monte de gente disposta, como disse você, por ignorância ou por maldade, a disseminar informação ruim, esse tende a ficar um território cada vez mais sujo. E separar o que é bom do que é ruim tende a ficar cada vez mais difícil para pessoas que não são trabalho
importantes. E é por isso que eu queria que você falasse um pouco do seu curso. O que é o seu curso? Porque deve ter muita gente aqui que está seguindo a gente, que vai ver, ou que vai ver essa live depois, que gostaria muito de fazer um curso como esse, né? Se não para se tornar um profissional da área depois, pelo menos para saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, e talvez até ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Explica. Tá. Esse curso começou a ser desenhado em outubro do ano passado, quando eu quebrei alguns paradigmas muito sólidos que eu tinha em mim de manifestação ou de transmissão de conteúdo pela internet. Então, o meu conteúdo era cachorro, planta, montanha. Eu nunca passei o meu conteúdo pelas redes sociais, por uma questão de opção. Mas, por outro lado, e isso era muito paradoxal, eu sempre gostei de dar palestra. Eu amo dar aula. Eu hoje dou mentoria online. Um pouquinho antes de falar contigo, entre a sua live anterior e essa, eu estava dando um pedaço de uma mentoria para um repórter. Então, eu adoro. Eu sou filho de professora. Eu tenho isso, essa coisa professoral em mim. E aí eu comecei a fazer, Ana, um curso voltado para o novo jornalista da TV. Novo jornalista da TV. Eu sempre acreditei que a TV não morreu. Tanto que os dados mostram, nessa pandemia, por exemplo, a pesquisa da Kantar mostrou 79% das pessoas acham o meio mais confiável de se informar televisão, 79%. Mas aí no meio do caminho, por conta de lives, eu descobri uma coisa muito bacana. E foi através de uma live com a 104.3 FM, lá de Piuí, em Minas Gerais. O Henrique Positivo, que é o cara que toma conta do jornalismo lá, Piuí tem 35 mil habitantes. Eu falei, ô Henrique, vamos passear com essa câmera aí, eu quero conhecer a rádio. Aí ele foi passeando, aí Ana, ele mostrou assim, ó, isso aqui são as nossas cinegrafistas. Eu falei, para, cinegrafista na rádio, eu preciso entender. Falou, olha, a gente não consegue produzir só áudio. Se a gente não trabalhar no streaming, se a gente não trabalhar nas nossas redes sociais, né? Aliás, Vinícius, estou com problema de contratação aqui. Eu falei, por quê? Porque antes eu precisava contratar um cara que tinha uma voz boa, que escrevia bem. Hoje, se ele não tiver uma boa relação com a câmera, eu não consigo contratar. Eu falei, pera um pouquinho. Está tudo migrando para aquilo que a gente sabe fazer, que é o audiovisual. E aí eu fui fazer uma live depois com o Elcio Braga, que é vídeo repórter, ou vídeo jornalista do jornal o Globo. Ele foi para a Antártida cobrir a inauguração da nova estação, né? Ana, lá ele fez a matéria para o jornal, beleza. Mas lá ele fez a matéria para a versão online. Ele também levou o celular para fazer as lives no Instagram. Celular na vertical e celular na horizontal para os vídeos do Twitter. Ele levou o drone dele e uma Alpha 7, uma câmera Sony, para fazer alguns vídeos para o site e o resíduo para o canal dele do YouTube. Nossa. Então, para um pouquinho, tem um novo jornalista nascendo, que é um jornalista multitarefa. A gente já deixou de ser só repórter, ou só produtor, ou só editor. Eu, quando trabalhava, por exemplo, no Fantástico, eu produzia quase a totalidade das minhas matérias, mas eu editava a totalidade das minhas matérias, porque eu sou um bicho de ilha de edição, eu gosto de ilha. Aí é o seguinte, o multitarefa virou multiplataforma, e eu não tinha feito essa transição. E aí, tudo isso se rompe com uma pandemia que nos coloca num cenário de produção remota. E esse é o novo e não tem volta, Ana. Porque é o seguinte, o nosso olhar já está treinado para ver com credibilidade uma entrevista feita pelo WhatsApp, pelo Zoom. O telespectador ou o internauta já vê aquilo como qualidade. Quando, num passado não muito distante, o departamento de operações condenava o conteúdo porque baixa qualidade. Qualidade. Então, o que acontece? Vamos falar, por exemplo, da Band. A Band hoje, eu gosto muito de falar da Band porque a Band é muito rápida. E como ela tem uma conexão entre rádio e TV muito interessante, o pessoal do Rio, por exemplo, já está usando o kit Mojo. O Mojo, para quem não sabe, vem de Mobile Journalism, que é o jornalismo feito com o celular. Então, o repórter da rádio já vai com esse kit. Se alguém da TV não chegar, ele já está com a canopla e ele já faz a matéria para a TV ou a entrada ao vivo. Então, houve uma mudança muito grande e o meu curso surgiu no meio dessa mudança e o lançamento já agendado para o dia 7 de abril, ele se dá no meio de uma pandemia que pega a nossa profissão e faz assim, ó, não, você vai aprender a produzir remotamente.
como nós estamos remotamente produzindo conteúdo de qualidade. Como você remotamente está colocando pessoas de ONGs, profissionais, empresários, fazendo conexões, fazendo o seu papel de cupido, fazendo aquilo que eu sempre falo que você faz como ninguém, como Piló, por exemplo, faz como ninguém, contar a história. A gente só sabe fazer isso. Se espremer, espremer, a gente só sabe fazer isso, contar a história. Mas O contar a que é história o melhor da profissão, né, Vinícius? Vamos combinar. Não tem nada mais nobre como um bom contador não de é? história. Né? Você pode se Mas especializar em qualquer área do jornalismo. O que é a essência do jornalismo? É saber contar uma história. storytelling. E é o seguinte, e onde que vem o curso? Eu preciso contar a história com critério. Eu preciso contar a história com mecanismos técnicos de roteiro que cativem a audiência. Porque eu vou ser cobrado de resultado, tanto de audiência quanto de visualização. Como com ética e com decência, eu pego meu telespectador no primeiro minuto e carrego para uma matéria de 25 segundos ele comigo, com alta performance de audiência. Por que isso acontece? Pelos meus olhos azuis? Não, eu não os tenho. Alguma coisa tem ali naquela matéria. Então, o curso foi construído nesse sentido. E principalmente focado na questão ética. Né? O que diz o nosso código de ética para uso de equipamentos escondidos, como microcâmeras, por exemplo? Onde não usar? Muita gente nem sabe que a gente tem um código de ética. Muita gente nem sabe o que o código de ética diz sobre identidade falsa. Eu posso usar uma identidade falsa? Quando? Então, uau, falei muito. Mas é uma maneira de concentrar tudo aquilo que eu sempre passei para os meus estagiários, para os meus colegas, né? E via redes sociais já vem fazendo isso. É mó barato, eu recebo off do Pará, passagem de Santa Catarina. Falando, não, 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 faz essa passagem não, faz assim, ó. Não, a passagem tem que estar em loco, o repórter tem que estar no calor do acontecimento. A sua passagem tem a palavra aqui, tem nesta, tem este. Então, não, vai para aqui, ó. O fato foi aqui, ó. Aconteceu com esta caneta. Né? Então, o curso surgiu disso aí. E você dá dicas muito práticas, pelo menos é o que eu tenho visto até agora nas suas redes sociais, né, Vini? Tipo, não é só seja ético ou descubra quando usar uma câmera escondida, quando isso é correto e quando isso não é mais, ou como conversar com alguém que não sabe que essa declaração vai ser usada mais tarde, o que é uma fonte que te dá uma informação em off e o que é uma fonte que te dá uma informação em on. Tem muito mais do que isso, pelo que eu compreendi. Tem. Como é que você desenvolve uma narrativa para aprender a pessoa do início até o fim? Quais os truques disso? Que são coisas que eu nunca vi em nenhum curso de jornalismo formal na universidade. Assim, sem nenhuma crítica ao ambiente universitário, onde eu transito muito, dou muita palestra no ambiente universitário, mas principalmente agora, com a questão remota, as universidades estão com dificuldade, principalmente as públicas, de manutenção das aulas remotamente. O que dirá o estudo remoto para a produção jornalística. Né? Então, na faculdade, a gente, infelizmente, não tem um conteúdo assim tão prático. E detalhe, com o enxugamento dos quadros nas redações, reduções de salário, Ana, onde estão os nossos mestres, aqueles caras que ensinaram para a gente a contar a história? Eles não estão mais ali. Não. Então, quando eu tinha 24, 25 anos, quando eu fui para a Globo do Rio, meu Deus, eu tinha mestres ali, convivia com eles e era até muito, eu ficava meio atônito, porque para mim era uma mistura de fascinação com honra, né? Essas pessoas não estão mais no ambiente das redações, então é importante a gente disseminar esse conhecimento, né? E a ideia é agora, no cenário de pandemia, já adiantando uma coisa que a gente vai lançar na semana que vem, a gente quer distribuir gratuitamente esse curso, para cada 10 matriculados, por exemplo, um curso doado para um jovem de uma comunidade que vai precisar saber contar história agora, nesse momento. Então, eu contatei o René Silva, lá do Voz das Comunidades, lá do Alemão, o Raul Santiago, que eu te passei o contato, a galera do AfroReg, porque eu preciso formar contadores de história nesse momento, entendeu? Pessoas que venham a produzir. Para os veículos tradicionais, não interessa conteúdo com qualidade no momento que a gente precisa de informação de qualidade. Como é que a gente faz, Vini, para distinguir o que é, nesses tempos, como você disse, de territórios muito sujos, as mídias sociais, mas também todos aqueles seus grupos de WhatsApp? Como você faz
para distinguir o que é uma fake news? Diante disso, faz o que com essa informação? É muito curioso, porque lá atrás eu falei que todo mundo virou produtor de conteúdo. Mas isso não significa que todo mundo virou jornalista. Isso não significa que todo mundo virou storyteller. Então todo mundo produz, mas as pessoas não conhecem as ferramentas para separar o joio do trigo. E esse é um trabalho hercúleo da tão menosprezada, infelizmente menosprezada, salinha da apuração. Para quem não sabe o que é a salinha da apuração, é a salinha por onde entram as notícias. Antigamente tinha um rádio sintonizado, não sei se a Ana lembra, sintonizado no rádio da polícia, do bombeiro, para monitorar o que estava acontecendo na rua. Ali é a salinha da apuração. A salinha da apuração ela virou um caldeirão, porque por ali, pelo WhatsApp da apuração ou da produção, entra de tudo. Entra coisa velha como nova, entra coisa mentirosa como verdadeira. E você checar vídeo por vídeo é uma trabalheira louca. Peraí, quem mandou? Você liga para aquele telefone. É o senhor que mandou? O senhor tem o original, sem corte? O senhor pode mandar para mim? Agora, o internauta, a dona Neuza, que mora lá em Paulínia, interior de São Paulo, minha mãe, ela não vai fazer isso. Então, na dúvida, não encaminhe. Qual é a fonte? Por exemplo, eu levantei pesquisa para você. Fonte, exame. Fonte, Datafolha. Minha mãe não tem essa obrigação. Minha mãe é uma professora de música aposentada. Então, na dúvida, ou desconhecendo os mecanismos para separar o joio do trigo, não encaminhe. E principalmente nesse momento, não é o momento para lidar de forma amadora com qualquer atividade que seja, principalmente a informação. É o momento de os profissionais da informação irem à infantaria dessa guerra como a gente está fazendo. É pegar horas e horas do dia e fazer lives com especialistas, cientistas, pessoas que precisam e pessoas que querem doar. E esse é o momento de profissionalização no trato da informação. Então, na dúvida, se eu não sei separar o joio do trigo, mostre no meu telefone, achei bonitinho, fiquei na dúvida, mas não encaminho. Porque a checagem de informação ela é doída, né? Não é simples. Né? E muitas vezes está lá, fonte tal. Quem te garante que é ela? A gente, no afã de parecer muito bem informado, de querer passar uma informação adiante, pode estar cometendo um erro que pode, por exemplo, num cenário de pandemia como esse que a gente tem, matar outra pessoa. É uma pessoa, não tem dúvida. Né? Você pode provocar um mal que não tem volta. Então, no seu curso, Vini, quem faz, quer virar jornalista depois, ou o seu curso é simplesmente para quem pode e quer produzir um bom conteúdo na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, quer ser um bom produtor de conteúdo com consciência, mas não quer seguir isso como profissão. Vale também? Não, vale sim. Você usou essa palavra que eu amo, né? Sempre eu questiono muito a palavra que nos carimba como profissionais. Jornalismo, né? Jornalismo vem de jornal. Daqui a pouco, essa palavra vai mudar. O que eu faço? Eu produzo conteúdo. Né? Porque as áreas de comunicação elas estão se fundindo. Né? Por exemplo, o branded content. Para quem não sabe, é um casamento muito bacana do jornalismo, das ferramentas do jornalismo a serviço da publicidade. Então, as áreas estão se fundindo. E o curso é para quem quer produzir conteúdo com qualidade. Não é só para quem quer produzir conteúdo de forma responsável. Eu acho que a palavra é essa. É entender os mecanismos para a produção de qualidade, mas com responsabilidade. É enxergar esse outro lado, né? Esse outro lado que nem todo mundo tem a obrigação de dominar, mas no cenário de pandemia tem. Já que você falou sobre a questão das mortes, no Irã, no início da pandemia, houve uma notícia de que a ingestão de álcool era capaz de matar o vírus. Dezenas de iranianos morreram por intoxicação alcoólica.
Então, o que, que acontece? Eu sou um defensor do Estado de Direito Democrático, sou um defensor irrestrito da liberdade de produção e disseminação de informação. Agora, você tem que produzir e disseminar com responsabilidade, porque, nesse caso, uma informação errônea é um atentado contra a saúde pública. A saúde pública. Isso é muito sério. A gente não está num cenário normal, a gente está num cenário de emergência médica. E uma informação errônea médica leva a um genocídio. Se 40 mortos caracterizam um genocídio, houve um genocídio por uma fake news produzida no Irã. Gente, aqui no Insta, o Vini é @ViniciusDonola, tudo junto. E o seu curso vai ser lançado onde? No YouTube? Onde ele vai estar? Como é o nome? Como é que quem se interessar faz o que para ir lá? E quando vai ser lançado? A ideia era lançar em comemoração ao Dia do Jornalista, dia 7 de abril. Né? No meu site está em construção, vai ficar pronto até essa data, que é www.viniciusdonola, tudo junto, donola.com. Lá vão estar as informações. Ele ainda está under construction. A gente, claro, tudo atrasou, e eu estou fazendo o lançamento com a 3AW, que é uma agência de comunicação que já trabalha o EAD, o ensino à distância, da Fundação Getúlio Vargas. Então é muito sério, a fonte é crível, a fonte é séria. E te agradeço muito, Ana, por poder falar sobre esse curso, porque é algo que realmente faz com que os meus olhos brilhem. Eu adoro dar aula, eu adoro fazer isso. E além de disseminar esse curso, uma parcela desse curso para jovens de comunidades, para esses primeiros matriculados eu vou oferecer uma mentoria online gratuita. Para quê? Para ter contato com essa galera, entendeu? Então, um a um, one-on-one, vamos falar qual é a dúvida que você tem, onde é que a coisa está pegando. E não só a dúvida técnica, né? Eu acho muito pequeno. Minha dúvida é sobre onde gravar a passagem, né? O negócio é a tal da passagem, que é quando o repórter aparece no vídeo. Não é mais do que isso, né? É mais. Então, daí a necessidade de estreitar esses laços. E nesse momento de pandemia é isso. A gente tem que dar a nossa contribuição. Se a gente sabe fazer o quê? Contar história? Vamos dividir esse conhecimento com outros potenciais contadores de histórias. Você não pensa em fazer uma escola presencial também, não, Vini? Sim. Sim. Sim é uma boa resposta, já gostei. Se não tem como. Eu sou capaz de voltar para o banco da escola, tá? Ana, é o seguinte, eu amo fazer isso, né? Amo ensinar. E eu sou muito inquieto. Eu estou muito atento ao que está acontecendo agora, porque vai definir a cara desse novo jornalista. Não vai ser nada mais, vai ser igual, né? Você produzir remotamente é mais rápido, mais seguro, mais barato. Qual vai ser o impacto disso para as equipes de reportagem? Serão diminuídas? E para o pessoal de TI, haverá criação de vagas na área de tecnologia da informação? Para onde esse bicho vai, né? Então, eu penso muito em ter uma escola presencial, mas, assim, me parece, quem sou eu, né? Eu sou filho de uma professora. Eu tenho a figura do professor é quase como uma deidade para mim. Então, me considerar professor eu acho muito arrogante, muito petulante. Mas eu gostaria, assim, de ter uma escola para dividir conteúdo, né? Até porque a gente aprende muito com essa garotada que vem com um domínio de redes sociais fabuloso, né? Mas eu adoraria. E mais, já que você falou... Eu sinto muito te informar, mas você já é um professor, tá? Eu tento colaborar do meu jeitinho. E eu adoraria saber mais do projeto digital que vocês estão desenvolvendo, porque o caminho é esse, Ana, sabe? O caminho é exatamente esse, de disseminação de conteúdo, de romper paredes. Aqui, a gente está rompendo paredes. Seguindo uma coisa que eu falo no curso, eu não gosto de não prestar atenção na palavra do outro. Por exemplo, o bom entrevistado, o bom entrevistador, o bom repórter, é aquele que pega todos os ganchos que o entrevistado deixa no ar. Só que o repórter fica com tanto medo de esquecer a próxima pergunta, ele fica lembrando a próxima pergunta. Ele não escuta o que o outro fala. Então, para não contrariar o que eu digo, eu estou escutando tudo que você está me falando, eu não estou lendo os comentários,
né? Mas certamente nesses comentários tem gente do Brasil, tem gente de fora do Brasil. A gente rompe paredes. A nossa sala de aula, aqui, olhei um comentário. O Marcos Madeira está sempre presente comigo. Ela é da Unisul TV, lá de Tubarão, Santa Catarina. É uma TV universitária, Ana, incrível. É incrível. Eles estão sempre antenados, estão sofrendo muito agora. A equipe já é diminuta. Então, para fechar o conteúdo deles, assim, é muito sofrido. Mas, enfim, gosto de fazer isso. Esse ambiente digital nos permite romper fronteiras, né? E obrigado pela oportunidade, pela generosidade. Estou aqui à disposição e obrigado. Eu li todos os comentários, primeiro porque o meu papel aqui é falar menos e ouvir mais, e segundo para saber, às vezes, como direcionar uma outra pergunta para você, enfim, eu fico aqui atenta em tudo. Estou aprendendo esse negócio também, mas assim, quero ser aluno, Vinícius Donalo, o melhor profissional que já passou pela TV brasileira, mestre, adoro você. Tem muito elogio, sabia? Nossa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Verdade. E dia 7 de abril, então, a gente espera o seu conteúdo, tá, Dini? Que eu acho que talvez não esteja vindo no momento que você sonhou, mas certamente está vindo num momento muito necessário para quem consome informação hoje e para quem quer ser gerador de conteúdo, criador de conteúdo. Claro. Agora é o seguinte, já que você está falando de mim, agora eu vou falar. Você sabe, você está me ouvindo ainda, tá, né? Eu estou te ouvindo. Você sabe que esse também é um caminho sem volta para você. Sim, assim, eu estou tentando aprender, né? Me adaptar. Não, você sabe, você tem um domínio. Assim como você teve muita dificuldade no início com as redes sociais, porque parecia um avanço muito incômodo sobre a vida pessoal da gente, eu também tenho. Sim. Na verdade, eu tenho esse incômodo até hoje. Mas tem uma coisa em mim que fala mais alto, que é a minha profissão de formação. Embora eu não a exerça todo dia hoje, eu andava um pouco afastada até das redes sociais. Quando se deu essa emergência e eu me vi o dia inteiro fechada dentro de casa, saindo pouquíssimo para ir ali ao mercado comprar alguma coisa que falta, eu falei, eu preciso estar com aquilo que me é familiar. Eu preciso fazer uma coisa que se pareça comigo de origem. Eu preciso devolver de alguma maneira com um instrumento que eu conheço e sei. Claro. Minha vocação, não faço isso, mas eu tento trazer para cá pessoas que, de alguma maneira, vão colaborar para que quem está em casa nesse momento use esse tempo para refletir um pouco mais sobre os mais diversos assuntos, mas refletir sobre isso. Isso não tem, para mim, nenhuma consequência futura, o que eu estou fazendo agora, mas é claro que está me dando instrumentos para ficar um pouco mais familiarizada com esse ambiente digital, digamos assim. E uma coisa que eu estou adorando fazer é o Vai Dar o que Falar, que é um programa de debates na Band Digital, que é o Vibra, que a gente teve que interromper agora, mas me põe em contato com muita gente interessante. E é só ambiente digital. Então, ao contrário de saber como as coisas vão em vários ambientes, quando você põe só no digital, você já produz pensando no digital, você tem uma experiência muito mais rica, muito mais profunda com aquele tipo de propagação de conteúdo específico, né? Que é o meio digital. Estou aprendendo muito, estou aprendendo bem. Claro que você vai ter consequências futuras disso. É claro que sim. Porque eu te conheço muito bem, muito bem. A tua essência, o teu âmago, você não consegue fazer nada sem contar a história. Você tem um lastro no storytelling maravilhoso, né? Você não consegue enxergar, ainda que seja no entretenimento, aquela pessoa só como um candidato. Qual é a história dele? De onde ele veio? Por que ele está ali? Qual é o drama?
Qual é a narrativa, né? E quando a gente usa essa ferramenta digital sem fronteiras, o impacto é gigantesco, né? Então, olha, muito obrigado mesmo. Sobre a escola presencial, de repente, imagina se ela acontece. Não sei, vamos ver. Eu te mantenho informada. Te agradeço muito por poder falar de coisas pelas quais eu me apaixono, que são hoje a minha vida. E parabéns por aquilo que você está fazendo. Parabéns. O teu domínio Pensa do mesmo audiovisual é numa, uma coisa gritante. pensa mesmo numa escola presencial. A gente está vivendo um momento de muita crise nas universidades, porque com a não necessidade do diploma de jornalista para que se exerça a profissão, o importante é saber contar uma boa história. E isso você pode aprender a contar sendo médico, sendo advogado, sendo arquiteto ou qualquer que seja a sua profissão de origem. E ter um lugar onde você absorve conteúdo, um lugar físico, onde você pode trocar ideias, onde você pode levantar, onde você pode se posicionar, tal, ainda é a melhor maneira de fazer isso. Então pensa nisso. Tem uma crise muito grande nas escolas de comunicação, você sabe disso, e eu acho que se a gente sair dessa valorizando um pouco mais a nossa profissão, a gente vai ter muita gente interessada em sentar de novo no banco da escola para aprender sobre ela, com ou sem um diploma do MEC no final, porque isso já não é fundamental para que se exerça a profissão de jornalista. Mas saber fazer jornalismo ainda é essencial, né? Bom, você, então, é um projeto, você já é a madrinha, então. Tô nessa. Obrigado, Ana, Tô nessa. obrigado, viu? Bom, E, e, e só um último recado para as pessoas, assim, não tem muito a ver com jornalismo, mas é sobre a necessidade de a gente trocar de alguma forma, ou via live, ou via WhatsApp, o que quer que seja, para que a gente preserve nesse momento, ainda que no isolamento social, protegidos do tal novo coronavírus, a gente preserve a nossa sanidade mental e a nossa sanidade emocional. Porque esse vírus, ele pega a economia, ele pega o sistema respiratório, mas ele pega o cérebro, ele pega o coração, ele faz o peito apertar. Então é muito importante a gente também, assim como as profissões estão se ressignificando, o e-commerce, o novo jornalismo remoto, que a gente se ressignifique e a gente encontre, por meio desse isolamento, mecanismos para sermos mais solidários, enxergarmos mais o ambiente comunitário que nos permeia, né? E que a gente saia, que a gente chegue a essa praia depois dessa natação, desse mar revolto, né? Com um mínimo de lesões, mas crescidos de alguma forma, amadurecidos de alguma forma. E que a gente amadureça como sociedade juntos. tomara. Vamos torcer para isso. Vini, foi um prazer te ter aqui. Manda um beijo Obrigado. para sua família aí no seu refúgio, tá bom? A gente se fala em Você breve. também. Obrigada. Ó, obrigado por tudo. Gente, muito Obrigada. obrigado. Foi uma honra. Então, gente, tivemos aí o Vinícius Donola, jornalista de primeira, que está lançando um curso no dia 7 de abril para quem quer fazer produção de conteúdo. Não necessariamente para quem quer trabalhar com jornalismo no futuro, mas para quem quer trabalhar com produção de conteúdo para ser um bom conteudista, para saber contar uma boa história e uma história verdadeira, né? Uma história que está baseada no que é a boa informação. Esse cara é genial, assim, e além de ser um grande profissional, ele é um cara muito legal, é um cara que tem caráter, é um cara que trata super bem os seus colegas, é um excelente colega de trabalho. Então, Vini, te desejo toda a sorte do mundo, de verdade. Eu espero estar, inclusive, com você nessa empreitada de vamos dar crédito à boa informação, né? Vamos difundir o que é legal. Gente, tem um monte de gente agradecendo, muito obrigada pelo trabalho. O Vinícius saiu, acabou de sair, a gente ia fazer uma hora de live, você sabe que derrubam a gente quando a gente faz uma hora. Então, eu encerrei um pouquinho antes para poder me despedir de vocês, tá bom?
Você chegou tarde, Michele, mas tudo bem, eu vou salvar agora no Stories. Então você pode ver de novo o Vini ali no Stories, tá bom? Divulguem esse conteúdo, porque isso significa divulgar a boa informação. Significa divulgar a informação séria, a informação correta, a informação checada, rechecada, a informação que vem de boas fontes de informação e não ficar espalhando fake news no momento em que todo mundo já está tão sensível, tão vulnerável, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, a gente se vê de novo amanhã, tá? Beijão.